Quer saber finalmente como e por que nasceu o post-punk? Vamos nessa. Quando duas substâncias específicas se encontram, pode acontecer uma explosão. Do mesmo jeito, na Inglaterra de metade dos anos 70, primeiro, tinha uma forte necessidade de algo de totalmente novo que se descolasse daquele rock parado, exclusivista no estilo, e somente para quem sabia tocar muito bem, que era muito virtuoso e talentoso. A única coisa muito original que tinha naquela época era, justamente, David Bowie, como seu personagem de Ziggy Stardust, que revolucionou muitas coisas. Segundo, os jovens daquela época também queriam tocar e se expressar sobre as próprias questões do momento, e a maior parte deles não tinha dinheiro para comprar instrumentação muito cara. Terceiro, uma raiva social que circulava naquele contexto, naquele momento, muito presa e muito forte como uma panela de pressão. Tudo isso junto se uniu em algo de totalmente, incrivelmente novo e original como nunca aconteceu. O punk rock, movimento liderado por projeto musical, expressivo, social e estético de Malcolm McLaren e dos Sex Pistols. E acredita em mim, era algo de realmente, incrivelmente, totalmente novo e original. Movimento talvez inspirado, como alguém fala, pelos Ramones, mas de qualquer forma cronologicamente simultâneo e decisamente muito mais eficaz e influenciador. Como cada explosão muito grande que dura só um instante, o punk também foi tão específico e forte que, depois de um ano já, virou a paródia de si mesmo, como muitos da época falam, e dois, virou justamente um gênero de nicho. E aí que acontece uma coisa muito interessante, porque como cada grande explosão, depois acontece um efeito post que é chamado de shockwave. Ou seja, uma onda de compressão do ar cujos efeitos são muito mais devastadores do que a explosão em si mesma. A explosão em si mesma interessa só uma pequena área. A shockwave se expande por quilômetros, destruindo coisas de um jeito um pouco menos poderoso do que a explosão mesmo, mas então provocando muito mais efeitos. Então, os projetos artísticos começaram a pesquisar em outros tipos de expressões, não somente a raiva e sátira. Então, começa a pegar esses elementos. A possibilidade finalmente de se expressar sem ter talento técnico, mas com talento criativo, grande herança do punk. Fala aí, por que você acha que é muito difícil tocar isso? É muito simples e ao mesmo tempo é profundamente, incrivelmente evocativo e emocionante. É assim que nasce o post-punk. 2. Essa mistura de estilos, de expressões novas, de pesquisas em áreas novas, filosóficas, literárias, correntes, de qualquer tipo. Adiciona também um jeito novo de fazer pós-produção musical, de um jeito mais criativo, que talvez chega de Alan Parsons, mas enfim, que influenciou muitos produtores daquela época. A capacidade de infundir um som diferente, de dar reverbers e feedbacks aos sons. Bota dentro também uma outra coisa, vamos falar de música eletrônica, que até aquele momento era uma coisa para poucos, porque também era muito cara comprar sintetizadores. Mas naquela época estavam começando a ficar mais baratos, mais acessíveis, mesmo que não todas as bandas utilizavam. Agora, adiciona também outro elemento, que é uma coisa nova que nasceu também naquela época, ou seja, a disco music. E daí, bom, essa shockwave começou a tomar uma forma incrível. Aí, nesse efeito post, nasceu uma infinidade de estilos diferentes, de pesquisas, de buscas, de expressões diferentes. Por exemplo, a subcultura gótica, que nasceu naquela época, numa direção expressiva e poética bem específica, ligada ao romantismo, etc., trazendo temas diferentes, como, por exemplo, a reflexão entre morte e vida. E que tudo isso depois se manifesta no que é chamado de dark wave. Mas tem muitas outras influências e pesquisas. Escuta esse ritmo do pop post-punk. Não tá sentindo uma pegada um pouquinho reggae, dub? Você teria dito que é também uma das maiores exponências da música gótica, como a música dos Bauhaus, é diretamente influenciada pela música reggae e dub? Escuta isso. Isso é puramente música dub. Mas a vontade expressiva e criativa de mesclar tudo era muito forte, muito eficaz para produzir algo de realmente novo. Mas uma outra coisa muito importante foi o símbolo do nascimento do post-punk, ou seja, a famosa briga entre John Lydon dos Sex Pistols e o produtor deles, Malcolm McLaren. John Lydon sai do Sex Pistols com uma própria dignidade de querer fazer as próprias coisas finalmente como ele quer, e sim se preocupar sobre a imagem punk, como deve ser planejada. Então ele sai e forma a própria banda. Eu acho que não vou ter muitos críticos contra se eu falo que a música Public Image pode ser considerada não cronologicamente, mas simbolicamente, justamente, a marca e o marco do nascimento do post-punk.
A tocada é muito simples, baixo muito simples, direto, mas não é mais violento. Nessa linha de baixo muito simples, vai se construindo uma melodia de guitarra realmente criativa, que não era mais seguir as mesmas notas, e nem era um solo de guitarra, tecnicamente muito simples, mas emocionalmente muito forte. Aliás, essa música é um desabafo de John Lydon contra McLaren. Bom, mas quem é que inventou a palavra post-punk? Foi o crítico John Savage e James Suck. Aí já depois, dos 78, 79, esse movimento começou também a se chamar de New Wave. E aí vem todos esse crítico, Bob Marley, Simon Reynolds, que criam um debate entre o que é New Wave, o que é post-punk. Post-punk virou New Wave, não, mas não é New Wave, alguma banda é New Wave, não, outra é, não é synth-pop, mas isso não é post-punk, não, mas isso, não, porque não. Gente, é que assim como as várias subculturas começaram a se chamar de New Wave, Dark Wave, Cold Wave, Minimal Wave, Electro Wave, então eu gosto de chamar tudo isso de música Wave, com uma dignidade do termo post-punk, Dark Wave, Synth Wave, respeitando todos. E aí já desde os 79 e 80 aconteceu uma coisa muito difícil para acontecer, muito mágica, muito preciosa, ou seja, o conceito de pop se mesclou ao conceito de criatividade. E nos anos 80 temos muitas expressões criativas realmente boas, em todos os pontos de vista, técnico, expressivo, poético, artístico. Infelizmente, na década sucessiva, nos anos 90, foram vistas como as coisas absurdas, mas na verdade, olha só, estão voltando. Poderia ainda acontecer uma coisa tão inovadora, profundamente revolucionária como foi o post-punk para o mundo? Muitos críticos, músicos falam que isso não é possível. É você, o que acha? Te espero lá, no outro canal de Choques de Realidade. YouTube Inter.